gritarias, pulos, danças, caos e desordem. Estes são alguns adjetivos que caracterizam perfeitamente diversos estilos de cultos pentecostais em nossos dias. Falo isso por experiência própria, pois enquanto estudava teologia, um dos requisitos do curso foi a visita em diferentes igrejas cristãs. Uma delas me marcou bastante, pois o culto foi marcado por gritos altos, rodopeios, quedas ao chão e uma espécie de língua estranha, a qual literalmente ninguém entendia nada. Todos falam ao mesmo tempo em um tom de voz cada vez mais elevado. Confesso que não consegui me concentrar no que o pregador falava, pois ao meu lado, constantemente uma mulher se levantava e começava a gritar várias frases sem tradução. Essa desordem em um culto seria algo que agrada a Deus? Tal experiência me lembrou que nos tempos do apóstolo Paulo havia um problema semelhante na igreja de Corinto por causa do dom de línguas. Como algumas pessoas queriam mostrar que tinham o Espírito Santo, elas falavam no meio do culto simultaneamente, o que causava grande confusão. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala da necessidade da ordem no culto. No capítulo 14, a partir do verso 27, lemos: No caso de alguém falar em línguas, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. O cenário que Paulo descreve é muito semelhante a alguns encontros religiosos de nossos dias, várias pessoas falando ao mesmo tempo. E ao invés de ter um clima de paz na igreja, o que reinava era um cenário de confusão. É importante lembrar que a primeira vez que ocorre o dom de línguas na Bíblia é em Atos capítulo 2. Naquela ocasião, como havia pessoas de várias nacionalidades diferentes, o Espírito Santo deu aos discípulos a capacidade de falar em outro idioma. Cabe ressaltar que o termo língua no grego é glossa, a qual não tem qualquer ligação com uma espécie de língua desconhecida. Antes se refere a idiomas conhecidos. Neste caso, o dom de línguas, biblicamente falando, é a capacidade de falar em outro idioma conhecido, com o objetivo de pregar o evangelho para estrangeiros. Porém, a Bíblia fala que em Corinto algumas pessoas queriam falar um idioma desconhecido dentro da igreja. Algumas vezes pessoas diferentes falavam em idiomas diferentes simultaneamente. Você consegue imaginar o caos nestes encontros? Por isso que Paulo recomendou que os pregadores não deveriam falar ao mesmo tempo e que no caso de alguém falar um idioma diferente, deveria haver alguém para interpretar para os ouvintes. Afinal, o objetivo da pregação é alimentar os ouvintes através de um vocabulário que seja acessível para eles. É como se Paulo nos dissesse que não adianta falar muito se o público não consegue entender nada. Por fim, Paulo demonstra sua rejeição a qualquer tipo de manifestação na igreja que cause desordem. Por isso que encontramos uma recomendação sua, a qual ainda deveria ser um guia para nossas igrejas hoje. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.